privilégio muito grande que nós temos de nos reunirmos nesse dia, nessa noite, estarmos diante do nosso Deus. Eu quero que você perceba, fazer que você perceba que motivo de grande alegria nós temos nesse momento por estar diante desse Deus. Por meio de Jesus Cristo, agora nós podemos adorá-lo, nós podemos servi-lo, honrá-lo com tudo que temos e com tudo que somos. E nesse momento nós somos chamados a adorá-lo, agora inclusive com as nossas mentes diante da santa palavra dele. E por isso eu te convido para que abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 11. E diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado pelo santo privilégio que o Senhor nos dá de adorarmos ao Senhor. E nesse momento eu quero rogar a Ti para que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir. Agora através da meditação da Tua Palavra. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes temos vivido assim como esse pregador, ou o pregador nos diz, vivendo, olhando para debaixo do sol e nos esquecemos de olhar para Ti. Mas ajuda-nos, ó Pai, diante dessa palavra, para que o nosso coração seja fortalecido, nosso coração se alegre, porque nós podemos olhar para Ti por meio de Jesus Cristo. Obrigado porque nós podemos viver para Ti, olhando para o Senhor em tudo o que fazemos e tudo o que somos. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos dando sequência à série de pregações Proteja a Sua Família. Começamos na semana passada pensando a respeito de filhos espelhando os pais, e hoje nós vamos conversar a respeito da geração Z e as suas escolhas diante das suas prioridades da vida. Mas antes de você pensar que esse texto ou que essa exposição é somente para jovens e adolescentes, a palavra de Deus ela não se limita à idade. Portanto, eu tenho certeza que Deus fala conosco, independente da nossa idade, apesar do sermão ter sido um pouco mais voltado diante das suas aplicações para a nossa juventude. Então, quando nós olhamos para esse texto, eu começo te fazendo uma pergunta: qual o seu maior sonho? Qual o seu maior sonho? Essa semana, percorrendo ali o Instagram, eu vi de uma jovem da nossa igreja, em que ela abriu uma caixinha de perguntas e começou a responder algumas coisas, e uma das perguntas era: qual o seu sonho? E ela disse lá: o meu maior sonho é encontrar com o meu Redentor lá no céu, mas enquanto esse dia não chega, eu vou exercendo aqui a minha atividade, vou exercendo aqui aquilo que Deus me chamou para fazer, a minha vocação. Eu fiquei extremamente feliz ao ler ao ler aquilo, porque infelizmente não são todos que pensam dessa forma quando nós perguntamos qual é o seu maior sonho. E claro que nós temos muitos sonhos, eu espero que você tenha muitos sonhos, mas nenhum deles pode ser maior do que esse, de honrar, adorar, celebrar o nome do nosso Deus e um dia nos encontrarmos com o nosso Redentor. O grande problema de toda essa história é porque muitas vezes nós perdemos o foco. Nós deixamos de olhar para o Senhor e passamos a olhar tudo que está debaixo do sol, e essa passa a ser a nossa perspectiva de vida e nós passamos a viver dessa forma. E então
o pregador ele tem algo para nos dizer diante disso, diante de perspectivas a respeito das quais nós vivemos. Só para complementar essa história do que eu estou dizendo aqui para vocês, de que infelizmente não são todos que têm essa mesma visão. Existe uma organização chamada One Hope, que eles desenvolveram uma pesquisa no mundo inteiro, chamada Cultura da Juventude Global, é o nome dessa pesquisa. É uma organização cristã, em que eles entrevistaram vários jovens, de forma mais específica, entre 13 e 19 anos. Eles fizeram isso no mundo inteiro, porém eles têm relatórios para cada parte do mundo, de forma mais específica ainda para o nosso país, aqui o Brasil. E alguns resultados surpreendem muito, de forma inclusive negativa, a resposta que esses jovens deram, porque 31% desses jovens e adolescentes pesquisados identificaram-se como evangélicos. Desses 31, apenas 9% disseram que eram cristãos comprometidos ou praticantes. Dos 31% que nós temos de jovens no nosso país, isso é claro que é uma amostra, mas ele reflete um pouco a realidade do nosso país, de todos os jovens e adolescentes entrevistados, 31% é evangélico. Desses 31, apenas 9% se dizia praticante ou comprometido com a sua fé. Dentre esses, 60% lê a Bíblia semanalmente de forma espontânea. É um número muito bom, 60% que lê de forma espontânea, mas, assim, apesar de ser um número grande, cadê esses outros 40% que não estão lendo a Bíblia? E aí alguns deles, o restante da pesquisa diz que eles leem porque estão na igreja, e outros dizem que não leem de forma nenhuma durante o mês inteiro. E seguindo ainda, aqueles que frequentam igreja, aqueles que são cristãos que frequentam igreja, 30% desses que frequentam a igreja são praticantes, 51% são cristãos nominais e 19% são não cristãos. Isso significa para nós, e claro, é um contexto do nosso país, mas se a gente puder olhar para a nossa igreja, isso não reflete, claro, a realidade isolada de cada parte de igreja do país, mas pode ser que 19% dos nossos jovens que estão aqui não são cristãos. Ou às vezes são cristãos nominais, vêm porque os pais estão vindo. Então isso é para mostrar para nós que essas palavras do pregador, elas não são tão antigas assim, que não servem para nós e para toda a nossa cultura e para toda a nossa igreja. Então a gente vê, por outro lado, que talvez chama mais atenção, é a dificuldade que todos esses jovens têm, agora não só os da igreja, mas todos que foram entrevistados, todos eles têm uma fragilidade emocional muito grande, a maioria deles dificuldade com pornografia, descontrole no uso da internet, e de 1 a cada 3 entrevistados relatou pensamento suicida nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa. Isso é para mostrar para nós que não são todos os jovens que têm esse sonho de encontrar com o seu Redentor. Mas como eu disse, a palavra de Deus, junto aqui ao livro de Eclesiastes, o pregador, ela é suficiente para nos apontar o caminho, qual a solução para isso tudo. Onde nós podemos caminhar, como que nós podemos pensar, não só com a nossa juventude, mas com todas as pessoas desse planeta. E quando nós falamos de geração Z, nós estamos pegando aqui pessoas que nasceram a partir de 1995. Nós temos algumas tabelas, algumas regras para mostrar quem são essas pessoas, mas de forma mais abrangente, nós estamos pegando aqui pessoas desde 11 anos até ali seus 25, 26, mas eu vou estender isso um pouco, até os 30 anos. É mais ou menos a idade, faixa etária que nós temos dessas pesquisas que acontece essa geração Z. E assim, só para nós entendermos um pouquinho melhor sobre o que nós estamos falando, sobre essa esperança ou sobre essa desilusão que o livro nos traz, antes de nós chegarmos exatamente aqui no texto, Eclesiastes, você vai perceber aí que na sua Bíblia tem lá o livro de Eclesiastes ou o pregador. O livro de Eclesiastes é dividido muito claramente em 3 partes. A primeira parte é justamente essa que nós lemos aqui, que é um prólogo, que ele faz uma pequena parte aqui de 11 versículos. Logo em seguida ele faz um monólogo bem grande, ele termina lá no capítulo 12 com um epílogo de apenas 6 versículos, dizendo fazendo algumas análises finais, e foi justamente uma parte do texto que nós lemos aqui na liturgia, no qual hoje também eu quero encerrar esse nosso sermão aqui. E é muito importante nós estudarmos o livro de Eclesiastes, porque ele é honesto sobre as dificuldades da vida.
Ele fala sobre a dureza do trabalho, sobre a injustiça do governo, sobre a insatisfação do prazer, sobre o tédio entorpecedor da nossa vida cotidiana. Ele também fala conosco o que vai acontecer se nós escolhermos viver diante daquilo que o mundo nos oferece e não debaixo daquilo que Deus nos dá. Mas ele também ainda continua e faz perguntas difíceis que nós ainda hoje fazemos, tais quais: qual é o sentido da vida? Por que eu estou tão infeliz? Deus realmente se importa? Por que existe tanto sofrimento e tanta injustiça no mundo? Porém, esse texto de Eclesiastes vai nos fazer cada vez mais nos achegar à adoração a Deus. Ele nos faz estar cada vez mais próximos ao Senhor e nos ensina como viver para Deus e não somente para nós mesmos. Esse título de Eclesiastes, ele veio de uma tradução do texto hebraico do Antigo Testamento para o grego, que é um livro chamado Septuaginta. Então ele traz essa tradução como Eclesiastes. Porém, quando a gente olha lá no termo original, também é conhecido como Coelê, no bom português, ou Kohelet, que vem aqui na sua tradução original. Vocês também podem ouvir sobre isso, Eclesiastes, ou pregador, ou Coelê, porque é exatamente o mesmo termo. E quando a gente olha para essa tradução lá do grego, de Eclesiastes, tem a ver com eclesia, que é a igreja. É o termo usado no Novo Testamento para igreja. Igreja não são paredes, mas igreja é gente reunida para aprender, para adorar, para louvar ao Senhor. Portanto, esse termo que ele traz aqui para nós é de alguém que estava diante de pessoas ensinando a respeito da vida, a respeito das coisas mais profundas e qual a esperança que nós temos. Então, por isso que ele se chama O Pregador. É o título desse livro, Eclesiastes ou Pregador. E aqui, quando nós iniciamos, ele tem 3 partes muito claras para nós aqui. E a primeira parte que ele traz para nós dentro desse texto é mostrando quem ele é. E ele começa então no versículo 1 falando: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele se identifica e existe uma boa discussão a respeito de exatamente quem é o autor de Eclesiastes. Porque muitos, a tradição vai falar que é Salomão que escreveu Eclesiastes. Porém, diante de algumas dificuldades de interpretação e a forma como é expressa ou as palavras são escritas aqui, alguns entendem que nesse começo que nós estamos lendo, e lá no final é Salomão escrevendo, porém nesse meio termo é alguém escrevendo sobre Salomão. Porém, independente disso, nós sabemos que é a palavra inspirada de Deus e nós podemos aprender uma preciosa lição a respeito de quem está escrevendo esse texto. Eu vou assumir aqui, vou sempre falar a respeito desse pregador, entendendo que essa primeira parte é justamente Salomão falando aqui para nós. E ele então, no versículo 2, vai dizer o grande tema de todo esse livro. Olha a conclusão que ele chega: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando ele fala vaidade de vaidades, ele está colocando aqui num termo superlativo, é grande, abundante, vaidade de vaidades. Talvez um termo que a gente possa entender melhor isso aqui é quando ele fala santo dos santos. Quando a Bíblia traz santo dos santos, é lugar santíssimo, é mais do que santo, é santíssimo. Então ele está dizendo vaidade de vaidades, porque é vaidade total, é vaidade completa, da forma mais profunda e larga que possa existir. Ele está dizendo tudo é vaidade. É a grande conclusão que ele chega aqui, mas para nós continuarmos, nós precisamos entender o que é esse termo de vaidade. E ele não está usando aqui no sentido de um autoconceito, de falar, olha, fulano é vaidoso, ele se cuida, ele toma banho, ele corta o cabelo, ele veste uma boa roupa. Não é isso. Não é esse termo vaidade, mas é um termo que ele não é simples de descrever, porque nós não temos um termo no português que é exato a tradução desse termo aqui que ele está dizendo de vaidade. Porém, nós entendemos que o significado dele dentro da sua abrangência tem a ver com aquilo que é vazio, sem valor. Ele vai falar que é correr atrás do vento, é aquilo que você nunca termina, você nunca consegue pegar, você nunca consegue alcançar o seu objetivo. Porque ele está dizendo isso é vaidade, inútil, fútil, algo que é feito em vão, efêmero, sem sentido. É como se fosse um muro que está prestes a cair. Essa é mais ou menos a ideia, e todos esses elementos aqui eles estão presentes no livro de Eclesiastes. Aquilo que é vapor,
aquilo que a gente não consegue nem sequer segurar, isso é vaidade. Ele vai dizer, tudo é vaidade. Tudo, em todos os aspectos da nossa vida, é vaidade, é fútil, é inútil, é sem sentido. E ele vai trazer em todos os livros, praticamente todas as áreas da vida humana, em que ele está falando que é vaidade, que é inútil. Ele vai falar a respeito da alegria, da frustração, da vida, a juventude, a morte, o destino dos sábios, dos tolos, dos diligentes e dos preguiçosos. Tudo isso é fútil, é vaidade. Mas a ideia que ele está querendo trazer aqui para nós é que o ser humano ele busca satisfação em tantas coisas para no final simplesmente, sabe o que? Ter o que nas mãos? Nada, simplesmente um vazio cada vez maior. E essa é a conclusão que ele traz, o grande tema de todo o livro que ele vai trazer aqui para nós. E a ideia é que mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos essa mesma experiência, tentando encontrar o sentido da vida, mas no fim nossas mãos estarão vazias. Nos entregaremos a determinados prazeres apenas para ficar ainda mais insatisfeitos, ou nos sentimos infelizes porque acreditamos que jamais conseguiremos nada. Existe uma frase que circula na internet que é: eu não sei se estou vivendo ou apenas existindo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que inclusive depois virou meme, virou piada, porque fala, eu não sei se eu estou vivendo ou se eu estou só pagando boletos, ou então se eu estou vivendo ou só assistindo lives. E agora, né, quase ninguém suporta mais lives, mas a ideia é que ele está dizendo aqui, gente, tudo é vaidade. Eu não sei simplesmente se eu estou vivendo ou existindo. A conclusão que ele chega foi: eu só estou existindo, porque tudo é vaidade. E é interessante quando a gente olha para todo o contexto, nós vamos encontrar aqui, se você pular um pouquinho a sua Bíblia aí, talvez a sua Bíblia traga alguns títulos. Capítulo 2 ele fala, a vaidade das possessões. Lá do versículo 12, capítulo 2, a vaidade da sabedoria. Versículo 18, que é o próximo tema que ele vai tratar aqui no nosso texto, a vaidade do trabalho. Ele fala sobre tempo para tudo, e aí todas as coisas mais aqui pela frente. Capítulo 5, versículo 8, a vaidade das riquezas. E assim segue, até quase ele terminar todo o livro. Mas o que ele está dizendo aqui, gente, eu já vivi de tudo, eu já possuí de tudo, já corri atrás de tudo. Sabe a conclusão que eu cheguei? Tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é fútil, tudo é como vapor, é correr atrás do vento. Porém, quando ele continua, nós vamos entender por que ele chega a essa conclusão. Porque no versículo 3 ele vai dizer para nós: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol. Isso aqui são expressões importantes para nós entendermos todo o contexto de Eclesiastes, porque no versículo 2 ele traz o tema geral de toda a carta. Agora ele afunila e fala de forma mais específica ainda. Ele fala, gente, tudo é vaidade, mas eu quero mostrar algumas áreas para vocês aqui, de onde eu tirei essa conclusão, por que eu cheguei nisso daqui. Versículo 3, que proveito, e a ideia de proveito aqui, ele vai usar mais algumas outras, várias vezes em todo o livro, é a ideia de lucro, é um termo comercial, que é aquilo que sobra quando você termina de pagar todas as dívidas, paga os funcionários, vende tudo que você precisava vender, e aquilo que sobra. É essa a ideia, que proveito, que lucro, o que sobra diante, ou todo homem tem, né, diante do seu trabalho. E ele vai usar muitas vezes, cerca de 22 vezes em todo o texto, em Eclesiastes, essa palavra de trabalho. E nós vamos entender por quê. E ele então termina. E olha só porque ele pode chegar a essa conclusão de que tudo é vaidade. Com que se afadiga debaixo do sol. Porque onde estava a visão dele a chegar a essa conclusão? Debaixo do sol. E debaixo do sol, qual é a conclusão? De que todos nós, sem exceção, chegaremos? Tudo é vaidade. Então, esse termo debaixo do sol, eu estou dando alguns números aqui para você perceber a importância que o pregador dá diante de todo o contexto, ele usar isso daqui. O que tem a ver o trabalho, que ele vai usar algumas vezes, ele se afadiga, ou proveita algumas vezes, o trabalho, muitas vezes ele vai usar sobre isso daqui, e por fim, debaixo do sol. Além disso daqui, ele vai usar cerca de 30 vezes essa história de debaixo do sol, porque ao chegar a essa conclusão, ele simplesmente está olhando nesse plano horizontal. Mas a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, que quando ele passa a olhar além desse plano, a resposta dele muda.
Mas enquanto ele está olhando para cá, e é onde a gente quer percorrer, ele está dizendo, o que eu tenho de proveito debaixo do sol? O meu trabalho. E é interessante a gente pensar um pouco a respeito aqui do que a Bíblia fala sobre trabalho. Lembra quando Deus criou todas as coisas, Ele criou homem e mulher, Ele disse, agora vocês precisam ser fecundos, multipliquem-se, vão encher e povoar a terra, governem sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre tudo o que há. Sabe essa história de governem sobre todas as coisas? A ideia que nós temos ali é de Deus instituindo o trabalho. Diante desse trabalho, para que Ele criou todas as coisas? 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. E somente a Deus a honra, aquele dia para adoração. Então todos os dias da adoração, inclusive trabalho, serve para quê? Adoração ao Senhor, para honra ao nosso Deus. Por isso que a gente consegue começar a entender a história de tudo que você faz é para a glória do Senhor. Faça tudo para o Senhor. Tudo que fizer, seja de palavra em ação, faz para o Senhor, porque o próprio Deus criou as coisas assim. A ideia que nós temos do nosso trabalho, eu me lembro que há algum tempo eu falei, antigamente não, muita gente fala do sextou, ou então a segunda-feira é terrível, e alguns entendem até que querendo fazer uma graça com esse texto aqui, porque o autor aqui é muito pessimista nesse começo. Ele fala, rapaz, eu acho que esse cara estava numa segunda-feira, porque o dia estava tão pesado para ele que tudo é vaidade. Segunda-feira você acorda cansado. Mas por que existe essa história de sextou? Porque trabalho para nós é pesado, para nós de certa forma é maldição. Aí tem que ter o final de semana. Mas o que nós entendemos a Bíblia falando e criando o trabalho? Porque tudo isso é direcionado para a adoração ao Senhor, que nós temos exatamente nesse momento que nós estamos fazendo aqui, te preparando para isso, para a adoração ao Senhor. Mas quando nós perdemos a perspectiva de que trabalho é para a honra e para a glória do Senhor, que tudo que você faz é para o Senhor, aí você vai chegar a essa conclusão: tudo é vaidade. Por que eu estou trabalhando tanto? Que lucro eu estou tendo isso daqui? Para que eu estou me afadigando debaixo do sol? E debaixo do sol não é simplesmente a ideia de um sol escaldante, quente, mas é quando eu olho para esse plano e falo, por que está valendo a pena? No Novo Testamento a gente vai encontrar algumas analogias de Jesus falando a respeito disso aqui. Por exemplo, Mateus 16, ele diz que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. Lucas capítulo 12, Jesus vai contar uma parábola diante de uma pessoa rica que chegou para ele lá. Então ele conta a parábola de um rico insensato que ele não tem mais onde ajuntar, então ele constrói um celeiro maior ainda. Então chega Jesus e diz para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você tem ajuntado é para quê? Para quem que você vai deixar isso? Ou então, quando ele diz, Mateus versículo 6, nos alertando, cuidado, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões eles cavam e roubam, mas acumuleis para vós tesouros nos céus. Olha só a história que Jesus está complementando aqui, talvez tendo em vista exatamente o que o pregador está dizendo para nós aqui, ou o Eclesiastes está dizendo para nós. O que está adiantando você trabalhar tanto, se o seu plano simplesmente está nessa horizontal? Simplesmente seu trabalho é para, como eu disse, você está trabalhando para pagar boleto, que eles são infindáveis, eles vão brotando, multiplicando. É só para isso. E se a sua perspectiva está nesse plano, a sua conclusão vai ser exatamente essa: canseira e enfado, é correr atrás do vento. Isso aqui é vaidade, é inútil, é fútil. Eu não consigo me preencher dessa forma. No século XIX, surgiu uma filosofia que veio lá do pessoal que era oprimido diante das cortes absolutistas da Rússia. E essa filosofia ela começou a ganhar forma e começou a ser sistematizada já no finalzinho do capítulo 19. O seu grande propagador, aquele que divulgou isso e fez isso crescer, essa filosofia crescer, foi Nietzsche, aquele que falou que Deus está morto. E o nome dessa filosofia é niilismo, que tem a ver com a filosofia do nada. De que vale as coisas? Nada. De que vale todas as estruturas? Nada. De que vale todo o conhecimento? Nada. Esse é o niilismo. Isso foi estruturado, inclusive nós temos autores e pensadores atuais niilistas. E aquele que chega assim, a sua forma mais extrema, ele não acredita em absolutamente nada, não tem lealdade a nada e nenhum propósito
na sua vida. E isso tem influenciado muitas pessoas, porque qual que é o propósito da nossa sobrevivência, da nossa vida? Nada. Vou chegar àquele lugar. É por isso que talvez a gente encontre números tão preocupantes como aquele que eu disse para vocês, que 1 a cada 3 jovens e adolescentes já haviam pensado em suicídio. Porque afinal, de que está valendo a gente viver? Nada. Essa é a conclusão, a mesma que há muito tempo atrás esse pensador, o pregador, já havia chegado. Por quê? Qual que é o plano? Debaixo do sol. Mas ele continua, ainda afirmando no versículo 4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. E é interessante como nós, inclusive nós aqui dentro da igreja, isso é normal, né? De falar assim, olha, essa geração nova é o futuro da nação. Nós falamos, as crianças, elas são o futuro da igreja, porque muitas vezes esse tipo de pensamento está na nossa mente, porque falamos, agora essa geração vai mudar. Agora a nossa política, agora no nosso planeta, tudo que está acontecendo aqui, a nossa educação, tudo vai melhorar. É ou não é? Você jovem, não é assim que você pensa? Eu vou mudar esse mundo. Eu estou estudando, por exemplo, direito, porque eu vou ser o justo. Eu estudo a área médica porque eu vou revolucionar isso aqui, eu vou tratar as pessoas agora de uma forma diferente. Eu penso na criação, na natureza, faço uma biologia porque agora eu vou transformar. Eu faço uma história, alguma coisa nesse sentido, porque tudo vai ser diferente na minha geração. E nós que já passamos por essas gerações, pensamos, agora essa geração... Pense, essa geração que nós estamos falando aqui, a Z e as outras que vieram depois, por exemplo, geração alfa, geração G já é nativo digital. Agora a geração alfa é 100% nativo digital. Fala assim, agora esse pessoal vai. Mas eu te pergunto, o que mudou? Nossa sociedade melhorou? Diante de tanta tecnologia, diante de tudo que está acontecendo, eu não estou dizendo que não existe progressão e que a gente hoje desfruta de coisas muito melhores que havia tempos atrás. Mas me diz, o que melhorou na nossa sociedade? Em termos gerais. Tudo bem, padrão de vida melhorou, talvez sua expectativa de vida melhorou. Mas e aí? A gente deixou de ficar doente? A gente deixou de ter epidemias? A gente deixou de morrer? A gente deixou de ter brigas? A gente deixou de ter violência? A conclusão que está chegando, geração vai, geração vem. Mas a terra permanece para sempre. E ele vai dar alguns exemplos dessa história aqui, de que é a terra permanecer para sempre. Olha só, versículo 5. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce, de novo. Depois versículo 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus ciclos. Versículo 7, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam a correr. Nós temos duas ideias aqui que dá para a gente pensar. A conclusão provavelmente vai ser a mesma, e nós vamos chegar nisso daqui. Mas existem duas interpretações, justamente por causa da tradução que nós temos nesse texto, que não é muito fácil. Né? Como eu disse para vocês, não existem termos assim tão legítimos no português para a gente poder pensar em algumas outras línguas também, para a gente poder pensar na interpretação. Porém, existem dois caminhos aqui que nós vemos. O primeiro deles é discorrendo exatamente, eu acho que é o ponto que ele traz aqui, dessa história de que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E ele fala, eu vou te dizer aqui como essa terra permanece para sempre. Por quê? Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O sol está nascendo, o sol está se pondo. Outro dia ele vai nascer de novo, e está caminhando. Depois ele diz, o vento vai para o sul, faz o seu giro norte, revolve-se na sua carreira e retorna ao seu... Olha o vento, ciclos. Nós estamos aí, o vento nunca parou, ele está continuando. E mesma coisa os rios, ele está falando, o rio não enche, mas olha só, o ciclo também que a gente tem, o oceano nunca está enchendo, mas os rios sempre estão caminhando em direção aos mares, aos oceanos. Então ele falando, está vendo? O homem que foi criado como ápice de toda a criação, geração vai, geração vem, quem está passando são vocês. Tudo é vaidade debaixo do sol. Porém, a gente tem uma outra forma de enxergar esse texto aqui, que também cabe, que também é válida, uma forma errada de ver isso daqui.
porque ele também fala a respeito da fadiga, inclusive da criação, que não é só esse ciclo humano que é inútil, que é vaidade, mas ele também fala a respeito da criação, pensando, por exemplo, levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar. A tradução que nós temos desse volta ao seu lugar é de fadiga, de cansaço. É a mesma ideia de um atleta que acabou de correr uma prova de 100 metros ali e está ofegante. O sol da mesma forma, ele está ofegante, ele está cansando de todo esse ciclo. Depois, o vento, a mesma coisa, se volve-se, revolve-se, é a ideia de monotonia, que tudo a mesma coisa se repetindo. E por fim, os rios, fala, de que está adiantando? Ficar correndo para o mar, mas o mar, o oceano nunca vai se encher. Então a história que ele está dizendo é vaidade, é tudo cansaço, está tudo passando. Porém, a conclusão que ele chega, versículo 8, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Seja a primeira interpretação ou a segunda, ele está dizendo todas as coisas são canseiras. Primeiro, geração vai, geração vem. E todas as coisas, também existe uma outra tradução aqui que são palavras. Todas as palavras são canseiras tais que ninguém pode as exprimir. Ou seja, a gente está admirando e olhando esses ciclos naturais e ninguém consegue terminar não consegue extinguir assim, de falar os mínimos detalhes, o final de tudo isso. O homem não cansa de admirar esses ciclos, não existem palavras para descrever. Já parou diante de uma paisagem da criação, de um céu estrelado, ou diante de um grande monte? Você fala, olha, eu não consigo descrever a beleza disso. Pensa no lugar mais bonito que você já foi e tenta me descrever. Eu não vou conseguir entender os detalhes daquilo que você viu. Talvez a interpretação que ele está dando aqui, olha, todas as palavras são canseiras. Se você tentar descrever tudo isso que é o ciclo da terra aqui, não vai adiantar de nada. Ou então, o que ele está dizendo aqui, também, diante dessa interpretação, fala, está vendo tudo o que está acontecendo? Isso é canseira, isso é enfado, isso é labor, inclusive a criação geme, esperando a volta de Jesus, a restauração de todas as coisas. E aí ele parte exemplificando não só em questão da criação, coisas naturais, mas experiências pessoais. Então ele diz, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Você pode ver tantas coisas que você quiser, você pode ouvir tantas coisas que você puder, o ser humano nunca vai estar farto. Vou tentar te pegar um exemplo a respeito disso daqui. Não tem a ver simplesmente com ver ou ouvir, mas pense no carro que você tem. E se você tem um carro que já é seminovo, usado, a não ser que você comprou essa semana aí, né? Está satisfeito, alegre com o carro que você tem, mas se ele já tem um tempinho, seu carro te leva e traz para todos os lugares, não é? Às vezes ele dá um probleminha ou outro, mas aí surgem carros agora 100% elétricos, painel inteiro digital, carro que faz curva, sem você colocar a mão no volante, carro ali, o seu às vezes ele tem um consumo médio, agora o carro ele faz 20, 30 quilômetros do combustível por litro. Falou, opa, né? Se eu pudesse ter um carro desse. E você compra, mas passa daqui uns 5 anos, uma nova tecnologia chega e fala, poxa, né? Tem um carro bom aqui, né? Ele é todo bacana, embaçado aqui, um painelzão, dirige sozinho, né? Mas, né, surgiu um novo lançamento, você viu esse design novo? É isso que o texto está dizendo, o pregador está falando aqui, nossos olhos nunca vão se fartar, nossos ouvidos nunca vão se encher, porque é justamente isso que a humanidade está buscando, preencher a sua vida, mas jamais vai se fartar, porque no final das contas, as mãos estão vazias. Então ele parte para o ponto final dessa história, chegando a uma conclusão diante disso que ele falou, todas as coisas são canseiras. Versículo 9, o que foi, o que há de ser, o que se fez, se tornará a fazer, nada pois novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa ver? Isso é novo? Não, pois já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Mais uma vez ele usa essa história aqui, novo debaixo do sol. E não é que ele não olha a perspectiva e nós olhamos que, poxa, mas tudo bem, ele está bem antigo, olha só o tanto de coisa boa que hoje já se desenvolveu como novo. Mas ele está complementando a história que ele disse antes. Por que não há nada de novo? Porque sempre vai haver o novo. É justamente aquilo que eu disse, nós estamos sempre de tecnologia, sempre em busca de algo novo. Mas sabe quando a gente vai estar saciado disso?
Nunca. Nunca. Porque o homem está buscando significado naquilo que está debaixo do sol. E ele está falando, ele termina essa parte dizendo aqui, sabe aqueles que fizeram coisas extraordinárias no passado? Quem se lembra deles? Você, quando liga uma lâmpada, você se lembra e agradece aquele que foi que descobriu energia elétrica, que criou uma lâmpada? Você falou, Thomas Edison, obrigado. Obrigado porque hoje eu posso enxergar. Você lembra disso? Você fala isso? Agora pega, por exemplo, vamos pegar casos recentes aqui, pessoas que faleceram próximas de nós. Quantos deles você se lembra das gerações passadas da sua família? Talvez você se lembre, falando, eu tenho uma memória boa, eu procuro guardar isso aqui tudo registrado. Quem mais lembra disso? Então falando, tá vendo? Por mais extraordinário que você possa buscar ser, geração vai, geração vem. Sabe quem vai lembrar de você? Talvez ninguém. Mas, se a gente para por aqui, essa história ela fica um pouco mórbida, né? Triste. É como a gente pensar numa história da mitologia grega, de um homem chamado Sísifo, que foi considerado o mais astuto de todos os mortais dentro da mitologia grega. Ele inclusive ludibriou, ele enganou a morte por 2 vezes, mas chegou um momento que ele não teve como, né? Ele morreu de velhinho, e essa história conta que ele morreu de velhinho, e ele foi condenado por conta de todas as coisas erradas que ele tinha feito. E a condenação que ele teve, né, o que ele recebeu ali como punição, era de empurrar uma pedra em cima do monte. E quando ele chegasse em cima desse monte, ele estava quite, diante do que a morte tinha oferecido para ele como punição. Mas todas as vezes que ele chegava lá perto desse topo, havia uma força muito grande nessa pedra, que ela rolava morro abaixo. Então ele tinha que continuar tudo de novo. E toda a eternidade ele tinha que rolar essa pedra lá para cima, e essa pedra descer de novo. É mais ou menos a ideia, essa história de Sísifo, é mais ou menos a ideia da conclusão que o pregador está chegando aqui para nós. Mantenha a sua visão debaixo do sol, mantenha a sua visão e a sua vida desse plano horizontal, você vai viver essa história de Sísifo. Correr atrás do vento. Porém, essa história tem um novo olhar. Porque quando nós olhamos e pensamos a respeito disso, né, de que vaidade e tudo mais, pula seu texto um pouquinho para frente. Lá para o capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós vamos entender esse texto aqui à luz do que nós acabamos de estudar aqui. E eu já parto para a nossa conclusão e finalização desse sermão. Quando nós olhamos simplesmente para a nossa vida, todos nós vamos chegar a essa conclusão de que o que nós fazemos aqui é vão, é vaidade. Porém, sabe por que nós continuamos buscando aquilo que nos preenche? Porque o capítulo 3 desvenda todo esse mistério. Porque Deus colocou o que no nosso coração? A eternidade. Nós sabemos que existe algo além debaixo do sol. Existe algo acima do sol. Porque Ele mesmo colocou isso em nós. Esse desejo pela eternidade, aquilo que nós entendemos, a teologia vai trazer para nós como um desejo de Deus, um senso a respeito de divindade, que existe algo além. O problema é que, como eu disse, nós procuramos nos satisfazer em coisas que estão aqui. E se as nossas prioridades não têm a ver com aquele grande sonho de encontrar com o seu Redentor, a mesma conclusão que você vai chegar. Tudo é vaidade. Mas se agora o nosso plano está acima do sol e nós olhamos para o Senhor, nós entendemos que essa eternidade só é possível para nós diante de Jesus Cristo, aquele que falou: em mim faço novas todas as coisas, vocês são nova criatura ou criação. E aí o texto termina, a Bíblia termina dizendo de novos céus e nova terra, porque agora nós não olhamos mais para esse plano, nós estamos olhando para o nosso Redentor.
Nós estamos olhando para cima do sol. Nosso olhar tem que estar fixo nele, porque ele vai voltar para nos buscar. E isso que nós fazemos aqui é extensão daquilo que nós fazemos todos os dias na nossa vida. Por isso que o crente, ele pode dizer que a vida não é toda vaidade. A nossa vida é toda para o Senhor. A nossa esperança está nele. Então, diante disso, me permita ler só mais 2 textos. Eclesiastes, capítulo 12. 11, a gente vai continuar. 11, versículo 9. Diante de todo esse contexto, eu dirijo minhas palavras finais a vocês, jovens. Capítulo 11, versículo 9. E jovem, independente da idade, se você se considera jovem, essa palavra é para você. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Essa idade sua vai passar, assim como está passando para mim e para todos nós aqui. Então ele continua no capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E agora, olha só como ele termina esse livro, o texto que nós lemos, capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jovens, teme ao Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Seu olhar está lá no céu. Enquanto você mantiver o seu olhar lá no céu, tudo vai valer a pena. Independente do que você tem escolhido das suas prioridades em relação à profissão, em relação a relacionamentos, qualquer coisa. Quando você olha para o Senhor, você entende o seu papel na adoração, de honrá-lo, e de que um dia você vai estar na presença desse Redentor. Mas, se você deixar o seu coração ser enganado pelas coisas que esse mundo tem para oferecer, lá no final da sua vida, se você chegar lá na velhice, a conclusão que você vai ter é a mesma que o pregador teve no início desse livro. Tudo é vaidade, tudo foi correr atrás do vento. Guarda os teus dias, olha para o Senhor, teme a Deus, que você vai prestar conta de tudo isso. Diante das suas prioridades e pensando então, sem Deus, o homem não tem qualquer proveito das coisas que ele faz. Olha para o Senhor, teme a Deus. Isso não quer dizer que talvez pensamentos como aqueles que nós citamos no começo não vão passar na sua mente. Não significa que você não vai ter dificuldade, não significa que você não vai ter dúvidas, mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Senhor nosso Deus, olha para Ele. Vamos orar.